A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam mais do que bem-vindos ao 12º episódio do nosso Kairos Podcast. Eu sou o Brunão, eu quero que você seja mais do que bem-vindo a mais esse episódio, a mais esse bate-papo abençoado, que eu tenho a plena certeza que Deus marcou esse encontro aí para a gente conversar e a gente aprender juntos. Hoje a gente tem um tema muito importante, que é liderando com excelência. E o tema de hoje ele é muito sugestivo, é muito importante para as nossas igrejas, para nossas lideranças. E convida aí mais alguém para participar, comenta, compartilha nesse vídeo. Hoje nós não estamos ao vivo, nós estamos gravados, mas você pode compartilhar da mesma forma, pode curtir, você pode comentar aí que com certeza a nossa equipe vai estar prontamente respondendo ao teu comentário e com certeza vai ser bênção mais esse episódio do nosso podcast. E nessa noite eu tenho um privilégio enorme de receber aqui esse pastor, olha, já estou te dando um spoiler aí, esse pastor abençoado, que é uma referência para nós, é uma honra recebê-lo aqui. Ele é o nosso vice-presidente do campo aqui eclesiástico da nossa querida AD Campina. Então, automaticamente, ele é meu pastor também, então é uma honra recebê-lo aqui. Ele que é um exímio ensinador da palavra, um pregador da palavra também. Ele é graduado em teologia, coordenador do culto de ensino aqui na nossa AD Campina sede. Também é professor de teologia, professor de escola bíblica dominical. Foi por muito tempo músico também. Olha as qualidades desse homem abençoado. Agora vai ficar mais fácil para todo mundo descobrir quem ele é. O esposo da irmã Sandra, ele é o pai do meu amigão Wellington, da Evelyn e da Estela. Pastor Wilson Siqueira, nosso vice-presidente do nosso campo. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer recebê-lo aqui. E obrigado por disponibilizar esse tempo e dividir com a gente esse conhecimento que Deus te deu aí. Deus abençoe. Ok, Brunão. Boa noite aí, né? Amém. E boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer, Brunão. Uma alegria, né, estar aqui, apesar de que pela primeira vez, né? Então você fica um pouco meio apreensivo assim, né? Mas eu acredito que tudo tem uma primeira vez, né? E isso vem trazer mais experiência para a gente, né? Então, para mim é um prazer, uma alegria. E o Brunão, desde que chegamos na Campina, né, sempre fomos uma bênção, né, a nossa amizade, a nossa comunhão aqui em Cristo, né, na igreja. E é isso aí, estamos aí. Maravilha. O pastor falou que é a primeira vez dele, todo episódio é a primeira vez também, porque todo episódio dá aquele friozinho na barriga, mas é uma benção a gente conversar, depois que desenvolve a conversa, vai embora. Mas, pastor, nós estamos diante de uma referência para nós aqui, não é exaltar o Senhor, mas realmente é de coração, né, uma referência para nós como pastor, e é um privilégio recebê-lo aqui. Mas eu acredito que não é só minha curiosidade, né, mas de muitos irmãos. A gente quer conhecer o Senhor, quer conhecer um pouquinho da tua família, né? Vamos fazer aquela pergunta de praxe, né, que a gente costuma sempre fazer aqui para os nossos convidados. Quem é o pastor Wilson, pastor? Responde para nós. Eu sou um homem cristão, né? E filho de um casal abençoado, ainda vivem meus pais, né? Onofre e Ana Rosa de Siqueira, né? E moro ali na região de Almirante Tamandaré. Também sou esposo, né? Casado aí com a dona Sandra, né? Nossa digníssima esposa. Pai de 3 filhos, né? O Wellington, a Evelyn e a Estela. Pastor, né? E pela graça de Deus chegamos ao pastorado, né? Trabalhando aí junto com o pastor Paulo Rodex. E para nós, então, uma benção. E somos essa pessoa que você conhece aí já há 15 anos, né? Conhecemos há 15 anos, se conhecemos, né? Então é isso. Benção pura. Hoje a gente está lutando com o microfone aqui.
Bênção pura, pastor. E, pastor, a juventude quer saber das nossas referências, dos nossos pastores aí, porque a juventude assiste aí, os solteiros, as solteiras, assistem o podcast assiduamente. E como eu sempre menciono, alguns só assistem essa parte do podcast porque querem descobrir como conquistar a varoa. Como que o senhor conheceu a irmã Sandra? Eu sei que se eu convidasse ela não iria vir mesmo, que ela é bem envergonhada, né? Mas eu quero saber do senhor como que foi o encontro do casal, como que vocês se conheceram, pastor? Então, nós morávamos lá na região de Almirante Tamandaré, mais propriamente ali no Jardim Paraíso, e nós estávamos vindo de mudança, viemos de mudança de Santa Felicidade, né? Estávamos morando em Santa Felicidade, daí o pai comprou uma propriedade ali na região, no Jardim Paraíso, e a irmã Sandra já congregava lá, né? Então, ela já pertencia aos jovens lá, e nós chegamos na igreja, daí fomos tocá-la junto com os músicos lá, né? E aí, então, se conhecemos através da igreja ali, né? Nessa mudança que nós fizemos ali para a região de Almirante Tamandaré, foi ali que eu conheci a irmã Sandra, né? E a minha primeira saída com a irmã Sandra foi interessante, sabe? O pastor de Caso Takayama, né? Fazia aquelas cruzadas, não sei se alguém lembra. E ele fez uma cruzada ali na Praça Rui Barbosa, em Curitiba. E, na época, eu tinha um primo que morava num edifício ali, bem do lado da praça, né? Daí chegamos lá, fomos lá acompanhar lá aquela cruzada, né? Foi uma bênção, tinha vários cantores, Chile Carvalhais, Matos Nascimento, e louvando ao Senhor. Então, foi a nossa primeira saída, né? Que a gente saiu junto, né? Vamos dizer assim, a primeira saída nossa, né? E, então, isso também ficou marcado para a gente, que foi uma cruzada abençoada, né? E bota Então, abençoado nisso. pois é. E para nós, naquela época, acontecia muito isso, né? Essas cruzadas assim. E os jovens, na nossa época, né? Eles frequentavam as cruzadas, iam lá. E era importante porque de lá, às vezes, a pessoa ia sem namorada e, de repente, arrumava uma namorada lá, Olha né? aí, ó. Aí eu já fui com a namorada, né? Então, foi assim que nós conhecemos a irmã Sandra, foi assim que nós se conhecemos, né? E, graças a Deus, estamos vivendo aí, né? Formamos uma família, né? E, graças a Deus, Bruno, Deus tem nos abençoado, né? Eu tive um período de oração muito tempo, assim, sabe? Eu vim orando, né? Porque eu não queria casar, eu tinha um propósito comigo, assim, sabe, Bruno? Uhum. Eu não queria casar com uma mulher que não entendesse o meu ministério, entendeu? Deus falou comigo com 16 anos sobre a minha chamada, usando um pastor, né, pastor Moisés Lacour, num culto de oração que nós estávamos em Santa Felicidade ainda. E aí, então, Deus usou ele para falar sobre a minha chamada, sobre o meu ministério. E daí, então, eu comecei a me preocupar, né? Falei, não, eu vou orar a Deus, eu quero que Deus prepare uma esposa para mim, que entenda o meu ministério. Né? Porque, olha, Bruno, eu imagino que deve ser difícil, né? Para alguém que casa, assim, de repente, a esposa não entende muito a chamada do esposo, né? Ou vice-versa. Aí fica difícil, né? Então, eu tinha essa preocupação. Então, graças a Deus, a irmã Sandra sempre me ajuda, conselhos, né? Que ela é uma mulher quieta, como você conhece, não é de falar muito, mas ela é muito observadora. Ela presta atenção nas coisas e corrige também. Quando eu erro aqui no púlpito, eu falo alguma coisa que chega em casa, ela dá um puxão de orelha. Ó, você falou aquilo lá, mas não é bem assim, né? Acho que seria melhor ter falado outra coisa.
Então é isso, foi assim que Olha se aí. conhecemos com a irmã Sandra. Isso é interessante, olha aí a juventude, aí os solteiros que nos acompanham, porque o pastor sempre foi uma referência para mim de relacionamento também, né? Porque eu conheci o senhor, era um moleque ainda, acho que nem adolescente, era criança ainda, né? Era adolescente, né? Não vou dizer que era tão novo, sou tão novo assim há 15 anos atrás, né? Mas era uma referência, e isso que o senhor falou dessa preocupação, né? Em a gente encontrar uma companheira que abraçasse o ministério que Deus colocou nas nossas mãos, deve ser uma preocupação da nossa juventude também, né, pastor? Porque é muito perigoso isso, né? Às vezes destruir muitos, além do relacionamento, destrói até mesmo a vida ministerial, né? O chamado que Deus tem na vida da pessoa. Ah, sim, com certeza. Eu acredito que sim, essa preocupação, o jovem de repente vai casar, né, sem pedir uma direção de Deus, e aí depois lá na frente vai se complicar, vai ficar bem complicada a questão ministerial, sabe? Então, eu tinha essa preocupação e graças a Deus por essa preocupação, né, porque me fez eu fazer a coisa certa. Eu fiz a coisa certa, eu trilhei o caminho certo, né? Então, o jovem, ele precisa prestar atenção nesses detalhes. Se lá na frente não quiser ter problemas, né? E é isso aí. Então, esse é o caminho das pedras. Amém. E pastor, um conselho então para essa juventude aí que o senhor deixaria agora aí para eles que estão querendo achar o amor da sua vida, que seria o que o senhor deixaria para nós aqui? Então, Bruno, uma coisa assim, você fez uma pergunta que eu tenho uma preocupação hoje, sabe? Qual é a minha preocupação? Eu não vejo assim muita preocupação nos jovens. Claro que a gente nunca pode generalizar, Sim. mas uma grande maioria parece que elas não se preocupam, o jovem parece que não se preocupa muito com a obra, com o chamado que eles têm. E era uma coisa que eu me preocupava, sabe? Eu ficava orando, Senhor, eu toco na igreja, mas o que realmente o Senhor quer para mim nessa obra, na tua obra? Por que eu estou falando isso, Bruno? Porque quando você se preocupa com o reino de Deus, as demais coisas, elas vêm vindo, parece que automaticamente. Então, o jovem, primeira coisa, ele precisa se preocupar com o reino de Deus. Ele faz parte do reino de Deus, ele está dentro do reino de Deus, e ele precisa se preocupar com isso. Aí, quando Deus percebe que o jovem tem essa preocupação com o seu reino, então ele vai pedir e Deus vai orientar ele, né? O Espírito Santo vai orientar ele para que o pedido dele para uma esposa ou um esposo estejam dentro da vontade de Deus. Olha aí. Você vai ver que mais para frente aqui nós vamos entrar um pouco nesse detalhe aí, vai ficar mais esclarecido isso que eu estou dizendo agora, né? Então, o jovem precisa se preocupar com o reino de Deus. Se ele se preocupar com a obra de Deus, a Bíblia não diz lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu acredito piamente nesse versículo, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Eu me preocupava com a minha chamada, e Deus me deu uma família abençoada, não só uma esposa, mas uma família. Graças a Deus estão todos na igreja, consegui criá-los no temor, né, do Senhor. E você conhece mesmo meus filhos. Sim. Então, eu não tenho dúvida que o jovem hoje, ele precisa se preocupar com o reino de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentando na vida dele, na vida dela, e o nome do Senhor vai ser glorificado em todas as atitudes, todas as ações que este jovem, né, que esta jovem vai estar trilhando nessa caminhada, né? Porque se ele se preocupar, não, eu não me preocupo eu quero me preocupar em casar, né? E daí o reino de Deus, e a obra de Deus, como é que fica? Onde que entra nessa história?
Então, eu acredito, sabe, Bruno, que quando você se preocupa com o reino de Deus, com as coisas de Deus, as demais coisas, elas vão se encaixando assim automaticamente. Perfeito. E é isso aí. Amém. E olha aí, captaram a mensagem? Eu sou prova viva disso também, pastor. Segui muito os conselhos. O senhor foi uma das pessoas que eu ouvi falando sobre isso. E hoje eu ainda estou iniciando minha vida matrimonial, vamos dizer assim, a minha família, mas eu não tenho arrependimentos por ter esperado e por ter priorizado a obra. Olha aí, ó, captaram a mensagem? Guarda bem no coração isso daí para vocês terem uma vida abençoada na presença de Deus. E pastor, como que foi o seu encontro com Jesus? Acho que isso muita gente se pergunta, né? Quando vê um pastor ministrando, pastor pastoreando, como será que foi o encontro dessa pessoa com Jesus? Então, Bruno, é uma longa história, vou tentar resumir, né? Eu costumo dizer assim, quando Jesus chegou na minha família, eu tinha 8 meses de idade. A minha mãe estava muito doente, estava largada numa cama lá, vamos dizer assim, largada no modo de dizer, né? Mas ela estava desenganada da medicina. Os médicos que trataram ela, inclusive, eram médicos que tinham estudado nos Estados Unidos, né? E diagnosticaram ela de uma enfermidade que não tinha cura, né? E aí os médicos falaram para o meu pai, olha, o senhor vai ter que levar ela para casa, porque a sua esposa, se ela viver, vai viver uns 4 meses, uns 5 meses, se chegar a 6 meses. E aí, então, a minha mãe, daí, no caso, a memória ficou fraca, né? A mente oscilava, ela tinha lapsos de não conhecer ninguém, sabe, não conhecer nem o esposo. Os filhos, imagine, eu com 8 meses de idade, o meu irmão mais velho com 4 anos e 8 meses, 4, 9 meses, mais ou menos, não tinha bem 5 anos, e nós estávamos sendo cuidados pela minha tia, irmã do meu pai. E todo mundo católico, né? Não conhecíamos o Evangelho, eles não conheciam o Evangelho, meus pais, né? E então o irmão Etervino, diácono da igreja ali no Ministério Curitiba, ele começou a falar de Jesus para minha tia. Ele chegava até no portão ali, né, da nossa casa, lá que nós morávamos, e ele começou a falar de Jesus para ela. Falar de Jesus, falar sobre a salvação, sobre o Evangelho, né? E a minha mãe, naqueles momentos em que a memória dela, que a mente dela estava lúcida, ela começou a ouvir, a cama ficava próximo da parede, assim, e aí ela começou a ouvir, naqueles momentos que ela começou a ouvir a palavra que o diácono Etervino estava ministrando para minha tia, Jesus já começou a curar ela, já começou a curar a mente dela. Então ela já começou a ter momentos maiores assim, né, com a mente lúcida, entendeu? E já começou a me querer se levantar da cama, tal, já ao ponto que chegou a sentar na cama, mas não conseguia andar, né? Não conseguia andar. E aí esse irmão fez uma proposta para o meu pai. Falou: olha, senhor Onofre, eu não tenho nenhum veículo, não tenho carro, nada para ajudar o senhor levar a sua esposa lá na igreja. Mas eu ajudo o senhor a levar ela no colo, nós levamos ela no colo, eu levo um pouco, o senhor leva um pouco. E eu tenho certeza que ela vai voltar andando com as pernas dela depois desse culto. Olha aí. Ele fez essa proposta para o meu pai. Homem de fé. E meu pai não era católico, sabe? Meu pai era um homem ascético, assim, não cria em nada. Mas ele aceitou a proposta. Aceitou a proposta e falou: então tá bom, o senhor me ajuda a levar ela, então nós vamos. E eu fui levado pela minha tia,
o meu irmão já com quase 5 anos, já andava, e fomos participar de um culto na Assembleia de Deus, na Vila Leonice. Essa vila fica divisa ali com Curitiba e Almirante Tamandaré. Nós morávamos nessa vila ali, na época. E aí, exatamente como o irmão Intervino falou, aconteceu. Colocaram ela lá no final da igreja, numa cadeira lá sentada. Quando o pastor terminou a mensagem, o pastor fez o apelo, fez aquele convite, e trouxeram ela, com muita dificuldade, trouxeram ela na frente do altar. E quando o pastor terminou a oração, ela já saiu da cadeira dela, já começou a correr na igreja. Olha que benção. E gritando: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E foi nessa situação que Jesus entrou na nossa família, E aí eu, então, fui criado, dentro da igreja, Assembleia de Deus, e foi assim que nós conhecemos a Jesus. Foi assim que foi o nosso encontro com Jesus. Aí, aos 13 anos de idade, eu me batizei nas águas, e então foi assim o nosso encontro com Jesus. E para iniciar no ministério, pastor, o senhor iniciou como obreiro já, ou ficou um tempo lá congregando? Não, daí a gente, naquela época, não tinha que nem os departamentos que nem hoje, Hoje tem o departamento das crianças, Tem o departamento dos adolescentes, dos jovens, Naquela época não tinha. A gente, então, já começou a participar do coralzinho das crianças, a gente chamava de coralzinho, É o coral das crianças. Então, e a gente cantou ali, Bruno, até ficar pré-adolescente ali, quase jovem, Vamos dizer assim. Uhum. E daí, das crianças, passava direto para os jovens, entendeu? Uhum. Então, todo esse tempo, daí fomos cantar com os jovens, tal. Depois veio o momento de nós aprendermos a tocar um instrumento, daí fomos tocar na igreja. E quando eu ingressei no ministério, foi quando eu já estava aí, já um pouquinho antes de eu conhecer a irmã Sandra, Então, a gente veio para o Almirante Tamandaré, e ali eu fui convidado para ser cooperador na igreja. Aí comecei a cooperar, ajudar nas atividades da igreja, ajudar a dirigir culto e tal. Então, foi ali que, no ministério ali do Rio Branco do Sul, Uhum. Que a igreja Almirante Tamandaré era ligada ao ministério ali do Rio Branco do Sul. Então, foi nesse momento que a gente daí foi chamado para ser cooperador. Daí, depois, passado um tempo, não lembro muito bem quanto tempo fomos a diácono. 1 ano depois de diácono, fui a presbítero. Daí, a presbítero, eu fiquei um bom tempo daí como presbítero. Depois que eu fui levado a evangelista, E agora, em 2014, fomos levados ao pastorado daí. Olha, aqui pelo pastor Paulo Rodex. Que testemunho forte, hein, pastor? Do início da caminhada dos seus pais, Isso é muito forte. E interessante notar que a minha mãe, depois dela ser curada, 10 dias depois, Bruno, ela saiu para tomar água, de um culto, sim, ela saiu para tomar água no poço, tinha um poço nos fundos da igreja, e Jesus batizou ela naquele momento ali que ela foi tomar água ali no poço. Olha, aí imagina. Todas as irmãs que tocavam nela, porque tiveram que acudir ela, que senão ela ainda até ia cair dentro do poço, as irmãs foram batizadas com o Espírito Santo. Meu Deus, que foda. Imagine que festa. Então, foi bem marcante. Foi bem marcante, inclusive, para a igreja, Para a igreja ali da Vila Leonice, ali, foi bem marcante isso aí, Então, graças a Deus, e eles estão servindo ao Senhor até hoje. Meu pai é pastor hoje também. Olha que benção. Então, é isso aí. Maravilha. E voltando, pastor, ao teu início do ministério, a gente até estava conversando antes do podcast, o senhor já passou por todas as áreas dentro da igreja? Já foi porteiro, então? Já ajudei a cuidar dos carros, eu já ajudei a
fui secretário na igreja, fui tesoureiro. Rapaz, olha, eu já fiz de tudo na igreja. Já ajudei a construir, já ajudei a limpar o templo, né? E, enfim, todas as atividades que envolvem os cultos, a igreja, eu já participei, entendeu? E lá em Almirante Tamandaré, quando a gente gente construía com mutirão. Olha aí. Nós íamos mutirão, sabe? Então, daí o pastor comprava o material e os irmãos caíam matando ali na Que obra, benção. né? Entendeu? Claro que hoje tudo muda, né, Antônio? Bruno? Tudo muda na vida da gente, né? Hoje todo mundo trabalha e às vezes, que nem no nosso caso aqui, que estamos em Campina Grande, né? Tem muita gente que trabalha fora, que não é o meu caso, né? Então, cada um tem as suas atividades, mas naquele tempo lá, a gente fazia final de semana, sábado, quem não estava trabalhando, ia construir, né? Então, ajudamos a construir igrejas, salas para a escola dominical, né? Então, todas as atividades na igreja, já ajudei. Que benção, né, pastor? E eu, particularmente, costumo sempre dizer isso, que isso é essencial na vida de um obreiro, né? Passar, pelo menos, pela maioria das áreas, experimentar todas, né? Não se prender a uma, vamos dizer assim, porque às vezes o chamado, igual o senhor, chamado para o pastorado, mas para se desenvolver, né? Até agora nós já vamos entrar no tema. É importante, né, pastor? Se dispor a servir em todas as áreas da igreja que são necessárias, né? É verdade. Principalmente, Bruno, que nem no meu caso, né? Eu fiquei muito tempo como segundo dirigente lá no Jardim Paraíso. Essa igreja mesmo, eu conheci a Sandra lá. Eu fui segundo dirigente por um bom tempo. Passou vários pastores por lá. E então, depois assumi como primeiro dirigente. Daí, quando eu assumi como primeiro dirigente, eu fiquei sob a coordenação do pastor Paulo Rodex. O pastor Paulo Rodex, na época lá era um distrito, né? Então, o Jardim Paraíso pertencia ao distrito de Almirante Tamandaré. E quem era o pastor responsável era o pastor Paulo Rodex. Teve um tempo que teve o pastor Sabadim, né? Também trabalhei com ele. Pastor Jefferson, Sena, enfim, outros pastores lá, que a gente trabalhou junto. Então, é importante que daí esse conhecimento que você já tem de todas as áreas da igreja me ajudou muito como dirigente, sabe? Me ajudou muito. Aqui, depois que nós viemos para o campo aqui, já dirigimos algumas igrejas. Então, é uma experiência, é um conhecimento que você tem e que você vai levar para toda a vida, né? E principalmente quando você está liderando, né? Você está na frente de uma congregação, você é um líder ali, né? Você está um pastor responsável ali. Então, você tem que tomar muitas decisões. Então, esse trabalhar, vamos dizer assim, essa base que eu consegui ter no meu ministério, isso tem me ajudado, olha, muitíssimo, né? E até para você aconselhar, né, outros obreiros, né? Já tem experiência Tem na área, experiência. né? Hoje, na verdade, nós estamos na vice-presidência aqui, e fazemos parte do conselho, né? E ajudamos muito nesse sentido, né? De aconselhar, quando um obreiro vem procurar a gente para algum conselho, né? Então, toda essa base que a gente teve, passou, né? São coisas que agora a gente pode apresentar num conselho para alguém, né? Isso aí. Maravilha. E o tema dessa noite, que nos foi proposto aqui, é baseado em um estudo que o senhor tem, né? E esse tema aqui, na verdade, foi uma escolha da minha amada e querida esposa. Ela que ouviu o senhor ministrando esse ensino na nossa congregação do Jardim Araçatuba, um estudo bíblico sobre esse tema. E ela que escolheu esse tema, na verdade, né? Falou assim: o pastor Wilson podia falar sobre isso. E coincidiu que, quando eu convidei o senhor,
eu propus esse tema e o senhor de pronto aceitou, né? Que é liderando com excelência. Um tema muito importante. Eu, particularmente, quero aprender muito aqui sobre esse tema. E o senhor quer dar uma introdução, pastor, sobre o que é esse estudo que o senhor preparou? Porque a gente vai hoje conversar baseado nesse estudo, né? Porque tudo que está aqui são os requisitos necessários para ser um excelente líder, né? E a gente começa com alguns tópicos que eu quero fazer algumas perguntas. O senhor quer dar alguma introdução, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Então, Bruno, eu, falando sobre liderança, a primeira coisa que eu vejo que o líder precisa entender, quando ele está na frente de um grupo, né, é que ele não tem todas as respostas. Olha aí. Os liderados, às vezes, vai até o líder e quer uma resposta meio que imediata ali. Mas o líder precisa entender que as respostas dele precisam ser muito bem calculadas, né? Planejadas, porque senão, de repente, depois ele vai ter que correr atrás lá da pessoa. Oh, não, mas não era bem assim e tal, eu não pensei muito bem para te falar isso. Então, o líder não tem todas as respostas, o líder precisa entender isso. E ele não é obrigado a dar resposta no meu modo de ver, né? No meu modo de pensar. O líder não é obrigado a dar resposta assim, na ponta da língua, ter todas as respostas. Não. Por quê? Mais para frente nós vamos ver por que o líder não pode fazer isso, né? Porque ele está diante de uma pergunta ali, diante de uma situação que, quem sabe, envolveram ele, né? A pessoa veio falar com o líder. Então, ele tem que entender isso, que ele não tem todas as respostas. Precisa buscar uma direção de Deus, né? E, senão, ele vai se complicar lá na frente. Se ele quiser dar a resposta assim, de qualquer jeito, assim, não, eu comigo eu respondo na hora. Não, o líder não pode fazer isso. Então, por quê? Porque ele não tem todas as respostas, né? E, às vezes, ele pode achar que está certo naquele momento, mas depois ele vai refletir, vai pensar, poxa vida, mas eu devia ter dado uma outra resposta, né? Porque, olha, Bruno, isso já aconteceu comigo. É uma experiência que eu tenho de ter dado uma resposta e depois pensar, poxa vida, devia ter pensado melhor, devia ter falado para a pessoa que, não, espere, vou orar a Deus, vou pedir uma direção de Deus, depois eu te respondo, vou pensar melhor, vou calcular melhor, né? Aí sim te trago uma resposta. Então, a primeira coisa é isso. Segunda, o líder deve buscar conhecimento e sabedoria de Deus. Entendeu? Senão, ele está no mato sem cachorro. Entendeu? O líder, se não buscar conhecimento de Deus, a direção de Deus, sabedoria de Deus para liderar, fica bem complicado para ele liderar, né? E, em terceiro lugar, ele, na minha visão, ele sempre precisa estar na curva do conhecimento. Ele está liderando uma área na igreja, ele precisa conhecer aquela área. Se atualizando. Se atualizar. Porque a roda vira, né? As coisas giram e hoje, se você não se atualizar, não se informar, também você vai dar umas respostas erradas, você vai fazer alguma coisa que depois você vai se arrepender. Então, liderar não é fácil, sabe? Na minha visão, liderar... É complexo. É complexo. Porque você vai lidar com pessoas. Porque você veja bem, Bruno, você pode falar algo para mim, por exemplo, você é o meu líder, eu vou lá até você e te questiono um negócio. Você me responde, eu tenho o direito de eu interpretar aquilo que você me respondeu da minha forma, do meu jeito. E, às vezes, essa interpretação pode ser uma interpretação errada. Então, se veja, o líder precisa pensar no que ele vai responder para o seu liderado. Quantas heresias não foram criadas por causa disso, né, pastor? Exatamente. Então, para ele ter uma liderança com excelência, ele precisa calcular tudo isso.
né? Porque ele está lidando com pessoas e, às vezes, a pessoa já vem com um sentimento, com alguma coisa, né, com algum problema, já vem. Você não sabe o dia a dia daquela pessoa, né? O que aquela pessoa está passando, né? Já vem de caso pensado. Já vem né? de caso pensado. Então, o líder, na minha visão, ele precisa calcular as suas respostas, precisa os seus gestos, porque para ficar bem claro, né? Às vezes a palavra mais sábia é dizer não sei. Às vezes é melhor do que você depois ter que correr atrás, Correr né? atrás do... Já viu aquela história que, né? Que uma palavra falada aí, né, é como que você pegar um saco de pena aí e jogar ao vento. Pois como é que vai reunir tudo isso aí, né? O ditado popular, né? Depois do leite derramado. Então, melhor Não tem o que pensar. fazer, melhor pensar. Melhor pensar. Mas entendendo esses requisitos, pastor, que o senhor menciona, o que é ter a mente de Cristo? Então, eu passei isso aí nesse estudo como primeiro tópico, Bruno, pelo seguinte, que eu encontrei este versículo aqui na Bíblia, Paulo dizendo lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele faz uma pergunta intrigante. Ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É intrigante a pergunta, né? Sim. Mas veja, ele responde: mas nós temos a mente de Cristo. Olha aí. Então você veja bem, o líder, para ele ter essa mente de Cristo, ele precisa ter comunhão com Cristo. Ele precisa ser um líder que ele busca Deus, que ele tem um tempo com Deus. Olha aí. Né? E ele apresenta as questões que vêm até ele para o Senhor, para o seu Deus. Aí ele vai ter essa mente de Cristo, porque quando ele responder, ele vai responder respaldado pela uma sabedoria que veio da parte de Deus na vida dele. E aí os seus liderados, né, com certeza, eles vão ser beneficiados com aquela resposta sábia. Por quê? Porque esse líder tem a mente de Cristo, né? Se ele não pensar assim, Bruno, olha, fica difícil, né, ele ter uma liderança excelente, entendeu? Então, ter a mente de Cristo, na minha visão, é nós termos comunhão com o Espírito Santo, termos comunhão com Deus, não ter pressa para responder, né? Não ter pressa para dar as respostas para as pessoas, né? E quando ele não souber, ele ter a hombridade de dizer: não, eu não tenho essa resposta agora, eu preciso buscar uma direção de Deus. Olha aí. Depois que eu tiver uma direção de Deus, aí você vai ter a tua resposta. Eu acho que é bem melhor fazer assim do que responder de qualquer forma e depois vai, às vezes, sabe, Bruno, o problema é que às vezes a resposta do líder, ao invés de ajuntar, espalha. Espalha. Né? E Isso eu é creio verdade. que líder nenhum quer espalhar. Todo líder está procurando reunir, né? Então, ele tem que pensar que ele tem que ter a mente de Cristo. E o texto aqui para nós já diz: mas nós temos a mente de Cristo. Olha quem foi Paulo, as respostas que ele deu diante das indagações que ele teve, né? E ele aconselhou os líderes, os novos líderes das igrejas onde ele implantava. Você vai ver os escritos de Paulo, você vai ver que ele falava para os seus líderes, né, para que eles então fossem direcionados pelo Espírito de Deus, deixassem Deus trabalhar na vida deles, nas respostas deles, nas ações deles, né, nas atitudes dele. Então, o líder precisa ter a mente de Cristo, senão vai ser difícil. E para ele chegar a isso é intimidade. Intimidade. É comunhão. É aquele altar que você tem que ter lá no teu particular. Bruno, olha, eu não abro mão, sabe? Eu não abro mão mesmo de ter o meu altar com Deus.
entendeu? Eu não abro mão disso, porque, rapaz, para a gente fazer uma bobagem é daqui para ali, para a gente dar uma palavra fora da direção de Deus, é muito fácil. Muito fácil. Nós erramos muito fácil, né? Então, você tendo a consciência de que você é um líder, você tem uma responsabilidade sobre determinadas pessoas, né? Sem contar que essas pessoas estão de olho no que você vai falar, né? Elas estão te observando, né? E o ministério está observando, e assim vai, né? Então, eu acredito que precisa ter a mente de Cristo, senão... Olha aí. E, pastor, agora, na verdade, é uma pergunta meio tendenciosa, né? Meio complicado de fazer essa pergunta. O líder, ele precisa ser exemplo para os seus liderados? Ah, com certeza, né? Meu Deus, com certeza. Com Ou é, certeza. ou é aquele negócio, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Não, aí ele será um líder sem credibilidade. Se ele quiser ser um líder que ele não tem credibilidade nenhuma, aí, né? Mas, ó, eu também peguei outro texto bíblico, ali de João, capítulo 3, versículo 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em determinado momento, né, Jesus está numa ceia ali com os discípulos e ele faz algo que deixa os discípulos assim, ó, estarrecidos. Pedro, então, você vê a atitude de Pedro, então você vê que Jesus pegou os discípulos mesmo de calça curta ali, sabe? Que ele levanta-se, cinge-se como uma toalha, coloca a água numa vasilha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso aí impactou os discípulos de tal forma que Pedro não entendeu nada daquilo. Disse: não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, né? Mas o que Jesus estava ensinando ali? Estava ensinando que ele, como mestre deles, ele estava dando o exemplo para eles seguirem. Naquele momento eles não conheceram, tanto é que ele disse para Pedro: ó, nesse momento você não vai entender, mas se eu não te lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, se veja que o líder, ele precisa fazer para dar o exemplo. Ele precisa ser o primeiro a ser o exemplo. Aí, esse exemplo as pessoas vão seguir, entendeu? Eu sei, porque eu tive pessoas com quem eu me mentoreei, pessoas com quem eu segui o exemplo dessas pessoas, né? Então, era isso aí. Eu lembro que o pastor José Sabadim, quando a gente ia dirigir um culto, estávamos sobre a coordenação dele, um determinado momento, Bruno, então a gente às vezes errava alguma coisa aqui no púlpito, falava alguma coisa, cara. Uhum. Ele anotava, sabe? Olha aí. Ele anotava no papelzinho, terminava o culto, ele chamava a gente: olha, isso aqui, ó, você devia ter feito assim, 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 assim. A próxima vez você faz assim. Olha, isso eu acho muito importante. Você entendeu? Acho muito importante. Você faz assim, ó, não faça assim, porque se você fizer assim, vai acontecer isso, isso, isso. Então, eu segui esse exemplo, sabe? As pessoas, depois, quando eu fui pastorear, quando eu via alguma coisa, eu chamava a pessoa e dizia: olha, melhor você não agir assim. Porque eu estava seguindo um exemplo. Teve alguém que serviu de exemplo para mim. E que para mim foi muito bom, Bruno. Sabe? Para mim foi muito bom. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Sempre oro por ele, porque essa forma de ele me mentorear me ajudou muitíssimo. E hoje eu tenho um exemplo, né? Para seguir aí, entendeu? Então, o líder, ele precisa ser exemplo, ele precisa mostrar, né? E sempre com muito cuidado, né? Para que, então, o seu exemplo seja seguido, né? Até tem um grande amigão meu, ele menciona uma frase que eu aprendi com ele,
E eu sempre menciono essa frase, na verdade não sei de quem que ele pegou essa frase, se foi de algum livro ou alguém, quem sabe até do senhor, porque é o teu filho, o Wellington. Ele sempre usou a seguinte frase quando a gente conversava sobre isso, e se ele estiver assistindo aí, ele vai se identificar com essa frase, porque ele menciona muito isso. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Porque as pessoas, no líder, veem um espelho, né? Então, se o líder não pratica aquilo que ele prega, vamos dizer assim, no sentido cristão de ser, né? Muito dificilmente os seus liderados terão algum exemplo base para eles seguirem, né, pastor? E você veja, Bruno, como é interessante, né? Porque quando você está liderando, você está sendo seguido, né? As pessoas é como uma pregação, né? Você está ministrando ali, mas as pessoas te conhecem, sabe que o que você está ministrando, você vive no teu dia a dia. Então, a liderança é a mesma coisa, funciona da mesma forma, né? As pessoas vão vendo conforme você vai liderando, que você sempre é o exemplo, né? Veja bem, por exemplo, um líder marca um horário lá, vamos supor, um pequeno exemplo aqui, né? Você marca um horário lá para os teus liderados. Não, tal horário nós vamos estar lá. Daí os teus liderados chegam lá, naquele horário, e você não está. Nossa, mas o fulano marcou aqui para tal horário, o nosso líder aqui marcou para tal horário, né? E cadê ele? Né? Porque você sabe, Bruno, para nos criticar, a plateia é bem maior. É bem maior, né? Do que aquelas para elogiar, daquelas para, de repente, para te ajudar, né? Sim. Então, o líder ele é muito visado, sabe? Muito visado. Então, por isso que eu disse que no começo que liderar é complexo, é bem difícil. O senhor mencionou essa questão do horário. O líder ele precisa ser disciplinado, pastor? É outra característica aí, Bruno, que precisa. Se o líder não for disciplinado, ele vai levando as coisas assim de qualquer forma. E isso, imediatamente, os seus liderados vão perceber isso. Mas, assim, é rapidinho para eles perceberem que você não é uma pessoa disciplinada, que o líder não é uma pessoa disciplinada, né? A pessoa que é disciplinada, ela procura, então, planejar as suas ações, as suas atitudes, né? O que ela vai falar, né? E aí, então, isso também é percebido. Olha só o que diz para nós aqui, 1 Coríntios 9, 26. Por isso não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpe no ar. Veja Paulo falando isso aí. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Olha aí. Então se veja que ele não é aquele líder, né, que ele fica dando golpe no ar. Quando ele quer dizer isso aqui, quando ele fala isso, é aquele líder que está fazendo, mas ele não sabe nem onde vai, o que vai acontecer ali na frente. Qual que será o resultado daquelas ações, daquela atitude, daquela fala dele, né? Então, Paulo não. Paulo, ele tinha objetivo. Ele era uma pessoa que tinha um objetivo claro, definido. Você vai ver nas falas de Paulo, as mensagens dele, ele tem um foco, ele tem um objetivo traçado. Se acompanhar as falas dele, você vai ver que tem uma disciplina ali que ele está obedecendo rigorosamente, sim. E ele sabe onde que ele quer chegar. Então, o líder precisa ser disciplinado. Senão, não tem como... Os seus liderados não vão, sabe, Bruno, entender aonde ele quer chegar. Descredibiliza qualquer coisa que ele tiver fazendo. Mas, olha, né? Daí fica difícil, entendeu? Então, precisa ter disciplina em todos os sentidos, horário, programação, né? É claro que no meio lá de tudo esse turbilhão aí, né, que a liderança exige,
Tem algumas coisas que acontecem sem você ter planejado, porque são circunstâncias que acontecem no momento. Sim. Né? Aí você vai ter que criar ali, você vai ter que, né? O feeling que Entendeu? chama. Daí não tem como, você não vai conseguir fugir disso aí, né? E não tem como, não acontece mesmo, né? Mas precisa haver uma disciplina ali para que, eu diria, para que os seus liderados te entendam melhor. Eu diria isso, entendeu? A tua liderança vai ficar bem esclarecida, vai ficar bem clara para todos, ninguém vai ficar com dúvida, né? E isso só vai te dar credibilidade, só dá credibilidade para o líder. O senhor menciona outra coisa muito interessante também, que está marcado aqui, que eu até uma dúvida minha. Queria que o senhor comentasse sobre isso. O que é a necessidade do líder liderar a si mesmo? Isso é forte, hein? Porque Pois então. muitos líderes, né, pastor, eu acredito que eles veem a facilidade em liderar os outros, mas liderar a si mesmo não é fácil, né? E não é mesmo. Eu pensei muito para colocar isso aqui, porque é difícil, mas faz parte. Você veja que se você for ver o estudo ali, ele está dentro de um cronograma, né? Se você inverter a ordem, não dá certo. Não dá, né? Entendeu? Se você inverter a ordem, não vai dar certo, não vai funcionar. É uma ordem, né? Então, quem é exemplo, quem tem a mente de Cristo, é exemplo, é uma pessoa disciplinada, automaticamente vai ficar mais fácil para você liderar você mesmo. Bruno, eu explicaria isso para você da seguinte forma. Eu já tive momentos assim, de eu ter que dar um conselho para alguém e, de repente, eu planejei tudo o que eu ia dizer para a pessoa, mas, às vezes, no caminho para ir até a pessoa, eu falei, opa, peraí, isso aqui eu não posso falar. Isso aqui eu não vou poder agir dessa forma. Isso aqui faz parte de você liderar você mesmo. Tem coisas, Bruno, na liderança que não dá para você fazer. Você precisa ter esse recuo. Isso é você liderar você mesmo. Tem hora que vem aqueles momentos assim, poxa vida, mas que vontade de, sabe, de perder a paciência. Não, espera aí. Não posso fazer assim. Autocontrole. Autocontrole. Você está liderando você mesmo. Você entendeu? Você está se disciplinando você mesmo. Veio aquela vontade de você falar, de você fazer, entendeu? Mas você não faz. Né? Eu lembro de um conselho que eu fui dar para um irmão lá. Daí eu digo, os dois tinham brigado, sabe? Tinham entrado no tapa mesmo, sabe? E aí, ele falou, pois é, aconteceu. Eu falei, irmão, mas espera aí. Por que você chegou a deixar chegar nessa situação? Você é um obreiro da igreja, tem grande credibilidade com a igreja. E agora, como é que fica? Você jogou tudo por terra, isso aí. E ele disse, pois é, pastor, eu não consegui me segurar. Foi essa a resposta que me deu. Eu não consegui me segurar. Ou seja, ele não conseguiu se liderar. Entendeu? Ele não teve o autocontrole nele. Né? E esse é uma das coisas que a Bíblia diz, né? Quando fala sobre o fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Então, na minha visão, esse liderar você mesmo é você ter o domínio próprio. Tem certas coisas que vai dar muita vontade de você falar, de você fazer, mas você não vai poder fazer e nem falar. E isso é você estar liderando, você está no controle. Você está no controle. Você não deixa as emoções falar mais alto. Entendeu? Porque, geralmente, quando nós deixamos a emoção falar mais alto, daí... Dá ruim. Dá ruim. Dá ruim, depois vai ter que se arrepender, vai ter que buscar
né, uma conciliação, e, poxa vida, aí vai ficar bem mais complicado. Então, é melhor se controlar, né? E nessa parte eu agradeço muito a Sandra, sabe, a Deus e pela Sandra, que é pela esposa que eu tenho. A minha esposa já me ajudou a me corrigir muita coisa nessa vida ministerial, sabe, Bruno? Tá? Você ter uma auxiliadora, a minha esposa é uma auxiliadora. Olha que benção. Entendeu? Eu digo assim, sem medo de errar. Ela me auxilia mesmo, ela é muito moderada. Eu já sou mais pavio curto, mas ela é moderada, entendeu? Eu já sou mais ansioso, ela é mais calma, mais na dela. Fica nervosa? Claro que fica, mas é mais na dela. E ela, sabe? Então, esse liderar a si mesmo é você saber, Bruno, onde você está pisando, que terreno que você está pisando. Você ter conhecimento da onde você está pisando e como você vai pisar naquele terreno. Então, isso aí, na minha visão, é liderar a si mesmo. E cabe eu lhe perguntar agora, nesse momento até, uma palavra que o senhor colocou lá, é algum adjetivo, passional. O que é ser o passional? Pois então, o passional é aquele que é provocado pela paixão, né? É aquela pessoa que ela age pela paixão, né? Eu lembro, vou até te contar um episódio aqui, né? Na época que eu estava namorando a irmã Sandra. Ó, prepare o corte aí, hein? Prepara o corte. Olha aí. Você vê o que a paixão faz, né? Então, eu estava decidido a me casar com a irmã Sandra, né? Então, todo dia eu ia ver ela lá na casa dela. E a minha sogra não pegou na partida comigo lá, rapaz? Encrencou. Se encrencou. Pô, mas todo dia tem que vir aqui, né? Mas é a paixão. Você entende? Então, o líder não pode ser aquela pessoa passional, porque senão ele vai agir só pela paixão. E naquela paixão ele fica meio cego para outras coisas. Às vezes para coisas bem mais importantes, para áreas bem mais importantes. Então, na minha visão, o líder não pode ser passional. Poderíamos ampliar até, né, pastor, para as emoções, né? Ele não pode ser emocional, né? Não. De agir por emoção, Exatamente. agir pelo momento. né? E isso ele também é uma tentação que ele vai enfrentar, né? Agir pela emoção. E não pode. Não pode porque ele está diante de um grupo, né? Ele é um líder e então ele não pode agir pelas emoções, não. Eu compactuo dessa homenagem que o senhor fez para a irmã Sandra, porque a minha esposa é bem parecida com a esposa do senhor também. Ela é mais quieta na dela, pensa mais do que eu para falar. Eu já não, eu já puxei a família da minha mãe, né? Fala mais do que os cotovelos, né? Fala pelos cotovelos, fala demais. E muitas vezes eu agi por emoção também, né? E a minha esposa, esses tempos, chegou para mim e falou assim: amor, nós vamos ter que acertar uma coisa aí, porque você não está pensando para você fazer as coisas, e está ficando feio. E eu parei e pensei agora, daí quando eu estava preparando o roteiro junto com o senhor, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, como que pode, né? A gente aprende todos os dias, mas como é difícil você ser liderado e você conviver com pessoas passionais, pessoas que agem por emoção, que não pensam, né? Quantas coisas erradas a gente já fez, né? Quantas atitudes erradas a gente não cometeu por agir por emoção, né? E isso prejudica demais a liderança, né? E outro sim, Bruno, é aquilo que você falou. Os nossos liderados, você está na frente de uma liderança, com certeza vai ter pessoas passionais. E vai te induzir ali, né? Vai te levar para uma circunstância que vai fazer você, de repente, dar uma resposta ou agir, né? Baseado nas emoções. E não pode. O líder ele tem que ter uma visão geral, né, das coisas, da sua liderança. E, às vezes, o liderado ele só tem aquela visão egoísta.
só do ponto de vista dele. Mas o líder não pode ver assim, né? Você veja o dirigente de uma congregação. Ele tem vários departamentos, né? Mas ele tem que ter uma visão de todos os departamentos. Ele precisa olhar, ele é um supervisor, né? Então, ele precisa olhar de uma forma que abranja todos. De repente, um líder de um departamento vem lá falar para ele: não, pastor, que tal que nós fizermos isso aqui? Eu já passei muito por isso, quando estava dirigindo a igreja, né? Daí você tem que dizer que não. Aí a pessoa fica meio chateada: não, mas peraí, se eu fizer isso, vai dar um problema aqui. Vai ser bom para você, mas e o outro grupo lá? Pode prejudicar os outros, né? Não, então não funciona assim. Então o líder ele precisa ter essa visão geral, que os seus liderados muitas das vezes não têm. Né? Eu aprendi isso com o pastor Paulo muitas vezes, porque o líder novo, né? E o líder novo tá com aquele gás todo, quer ganhar o mundo, né? Quer conquistar a lua também. E eu lembro que uma vez o pastor Paulo, com todo aquele carinho dele para chamar atenção, que eu nunca vi o pastor Paulo, pelo menos para mim, nunca me chamou atenção assim, sendo ríspido, né? Mas ele me chamou e ele sempre usa aquela frase: pensa bem, né? Ele fala assim: pensa bem. E quando ele falou isso, o pensa bem, ele te instiga, né? Me instigou eu pensar em um outro parâmetro, de uma outra forma, né? E a gente vai aprendendo com isso, né, pastor? Que a gente tem que olhar de uma forma dinâmica, com mais amplitude, né? Não olhar só para um problema específico e esquecer do restante da situação, né? É verdade. O pastor Paulo, a gente já trabalha há muitos anos com ele, né? Eu sempre digo assim que quando eu vou levar um assunto para ele, dependendo da forma que ele olhar para mim, eu já mais ou menos sei o que ele vai me responder. Já sabe a resposta. Porque a gente já trabalha muito tempo junto, né? Mas ele nunca foi ríspido, mesmo não concordando com a minha indagação, com o meu pensamento, com a minha forma de ver, mas ele sempre tem uma forma carinhosa de dizer um não para você. Você entendeu como é que é? Ele sempre tem uma forma carinhosa de dizer um não, entendeu? Então, sempre foi assim, né? Pastor, o que o senhor menciona muito bem isso também, que os dons espirituais é um ponto muito específico que o líder precisa buscar, né? Qual que é a necessidade e o que são esses dons espirituais, quem sabe, para alguém que ainda não tenha acessado esse conteúdo? Então, você veja bem, o apóstolo Paulo também ele diz aqui na primeira carta, no capítulo 14, versículo 1, veja bem: procurai com zelo os dons espirituais. O que Paulo quer dizer? Por que ele quer dizer isso? Porque tem que haver no líder, né, Bruno, esse procurar, esse desejo de querer ter os dons espirituais. Tem que partir dele. Tem que partir dele, entendeu? Por quê? Porque os dons espirituais são habilidades. Olha aí. Que Deus dispôs para a igreja, para todos na igreja, para qualquer um que faz parte da membresia do corpo de Cristo, está disponível para a igreja, né? Por quê? Vai qualificar aquele líder. Esses dons vai qualificar, porque qual que é a função dos dons? Edificar, consolar e exortar. Então, os dons, ele vai, vamos dizer assim, é como que uma pessoa hoje, ela fosse fazer cursos, né? Vamos supor, mais ou menos assim, né? E ela está qualificada para aquela determinada área. Ela estudou, foi atrás, né? Tem um diploma lá. Os dons espirituais qualificam essas pessoas para exercer melhor a liderança, entendeu? As necessidades que vão aparecendo no meio dos liderados, seja ela, principalmente as necessidades espirituais, Bruno. As necessidades espirituais, se você não tiver os dons espirituais, vai ficar mais complicado para você
resolver essas situações, entendeu? Dar uma resposta adequada, né? Ajudar o liderado. Às vezes tem muitos que precisam na área espiritual, com dúvidas, né? Então, se ele tem os dons espirituais, o Espírito Santo vai comunicar a ele. A partir do momento que aquele liderado procurou o líder, diz: olha, minha situação é essa, o que eu faço, o que eu devo fazer. Se ele tem os dons espirituais, o Espírito Santo vai ajudar ele naquele momento e ele vai conseguir ajudar o seu liderado, né, de uma melhor forma, entendeu? De uma forma que vai ficar muito bem e aquela pessoa depois lá na frente vai agradecer a Deus. Então, os dons espirituais qualificam o líder. Mas, olha, sem sombra de dúvida, ele vai deixar o líder bem qualificado na obra de Deus, né? Ele não vai se ver em situações que, de repente, ele não vai conseguir resolver. Por quê? Porque o Espírito Santo, né, vai atuar através dos dons nele, né? Por exemplo, o dom da revelação, né? E então vai ajudar a melhorar a liderança, vai melhorar a liderança, vai ter uma liderança mais excelente, né? Vamos dizer assim. E como o senhor falou, uma coisa está linkada à outra, né? Porque para se qualificar através dos dons espirituais, nós temos que voltar lá para o início e ter comunhão e intimidade com Cristo. Exatamente. Se o líder, então, não tem essa comunhão, até na palavra, sabe, Bruno? Até na palavra, o líder precisa dedicar tempo na meditação na palavra, entendeu? O líder que não se dedica tempo na palavra, olha, é complicado, porque a palavra de Deus foi deixada para nós para ser o nosso guia. Para ser o nosso guia. Bruno, olha quantas decisões eu precisei tomar e eu encontrei as respostas na palavra. Entendeu? Eu lembro de uma certa situação que nós passamos na nossa família, né, da minha sobrinha, e eu vim orando para que Jesus curasse ela. E eu, Senhor, por que o Senhor não cura? Né? Até um momento, uma oração que eu fiz, eu me lembro, eu estava indo para o meu trabalho, eu estava ali pilotando a minha moto e chorando ali, né? Só eu e Deus ali. E quando eu terminei a minha oração, a minha indagação com o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar daquela passagem de Paulo lá, quando ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho da carne, e Deus deu uma resposta mais ou menos assim para ele: olha, não me toca mais nesse assunto, a minha graça te basta, não toca mais nesse assunto. Foi mais ou menos assim, né? Então eu entendi perfeitamente, Bruno, que naquele momento eu teria que mudar a minha oração. Eu teria que mudar a minha oração e não tocasse mais no assunto. Mas não deu muitos dias, Bruno. Olha, acho que na mesma semana, para falar a verdade, a gente foi chamado lá na casa dela e tal, e naquele mesmo dia eu ainda orei com ela, a última oração que eu fiz com ela. E a ambulância veio, o SEAT veio, levou ela, nem chegou no hospital, já passou com o Senhor. Né? Tenho certeza que lá na eternidade nós vamos se encontrar. Né? Então, você veja aí, ó, foi uma orientação que veio através da palavra. O Espírito Santo fez eu lembrar de um texto que eu já tinha lido muitas e muitas vezes, mas veio como uma resposta para mim naquele momento. Então, se o líder não tem essa comunhão com Deus, olha, Bruno, fica difícil a sua liderança, né? Fica bem difícil a sua liderança. E, pastor, qual que foi a tua maior dificuldade como líder, que o senhor lembra, assim, que o senhor pode contar de uma experiência? Bruno, eu acredito que quando alguém, de repente, vem contar uma falha, né, vem contar um erro, um pecado que cometeu, né? Poxa, aí
você fica com o coração na mão, entendeu? Foram momentos que a gente, que naquele momento, Bruno, que você vê que você precisa ter comunhão com Deus. Porque tinha um pastor lá em Almirante Tamandaré que ele dizia que a gente só vai reconhecer a misericórdia quando a gente chegar numa situação dessa, que você vai ter que exercer a misericórdia de Deus. Entendeu? Então, se você tem essa misericórdia dentro de você, é aquele momento que é para você exercer. Entendeu? Então, foram muitos momentos que eu passei chorando ali com a pessoa, né? Então, esses momentos, Bruno, na minha opinião, foi um dos piores momentos, assim, como líder na obra de Deus. Não tem coisa pior do que você ver alguém chegar ali desmontado diante de você e ter que falar para você ali, porque você é o pastor daquela pessoa, você é o líder daquela pessoa, e agora a pessoa vem contar uma falha para você e você tem que tomar uma atitude, né? Então, não é fácil. E esses momentos eu acho, sim, que são os piores. E eu acho que o que pesa mais, né, pastor, é aquele conflito entre a alma e as regras da instituição, né? Isso. Que daí você tem que, né, fazer aquela manobra, porque você também tem que seguir o que está na Constituição da igreja. E daí verdade. tem aquela alma que está ali. É complicado, né? Eu lembro de uma pessoa que eu ajudei, Bruno, e eu não me arrependo do que eu fiz, sabe? Porque graças a Deus que Deus me deu aquela orientação naquele momento, sabe? De ajudar a pessoa. Ninguém soube, né? Eu só passei algumas orientações para aquela pessoa, o que essa pessoa tinha que fazer, né? A partir daquele momento. E graças a Deus, Bruno, graças a Deus, essa pessoa hoje está na igreja, está firme com Jesus, tal, e ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo, ficou eu e a minha esposa, ficamos sabendo ali, né? Porque a pessoa nos procurou, né? Então, resolvemos aquela situação ali, oramos, choramos junto ali. Então, e hoje eu agradeço a Deus, porque a atitude que eu tomei naquele momento, sabe, foi uma atitude até contra o que a instituição dizia, né? Que eu tinha que fazer. Mas eu, naquele momento, eu falei, não, Senhor. Envolvi uma outra situação da família dela, né? Dessa pessoa. Então, eu tive que tomar aquela atitude, sinceramente, com medo, sabe, Bruno? Na hora me deu medo, na hora eu tremi as pernas, sabe? Mas eu confiei em Deus e falei, Senhor, é isso que o Teu Espírito está me orientando para fazer, é isso que eu vou fazer. Aí que vale a comunhão, né? E graças a Deus, Bruno, eu estava na direção de Deus, mas por causa da instituição eu fiquei com medo, entendeu? Naquele momento, eu confesso para você que foi uma situação bem delicada para mim. Mas graças a Deus, hoje quando eu encontro a pessoa, vejo a pessoa louvando a Deus, consciência limpa, né? Porque tomei a atitude certa. Maravilha. E, pastor, tem uma outra pergunta muito importante também, a gente tem tratado sobre isso, até o último podcast foi sobre família, né? E aonde que encaixa a família do líder na sua liderança? Eu acredito, Bruno, que uma liderança com excelência já começa na família. Dificilmente o líder vai exercer uma liderança excelente se ele não tem o apoio dessa família, entendeu? Eu vejo isso por mim, entendeu? Minha família sempre me apoiou em tudo, então vamos, sabe? Porque senão ele faz parte da família dele, ele é um membro da família dele. Como é que ele não vai ter o apoio, né, da família? Olha, eu acredito que vai ficar difícil, muito né? complicado para esse líder se a família dele não está inserida, não está orando, por exemplo,
pela liderança dele, não está apoiando, não está... Olha, a Sandra muitas das vezes me aconselhou, me ajudou na minha liderança, entendeu? Então, eu acredito que a família não pode estar descartada desse líder. Ela tem que ajudar. Outra coisa que eu particularmente faço muito isso com a minha esposa, porque ela também é claro que Deus é o nosso refúgio, né? Mas existe algumas descargas emocionais que, se a gente não tiver a família para nos apoiar, é aí que entra até aquele assunto de depressão, ansiedade. Quantos líderes passando por isso porque não tem em quem se apoiar, né, pastor? Eu já passei por muitas situações assim que eu passei por uma dificuldade por estar liderando determinado momento, determinada ocasião, e eu me segurar para não ter o autocontrole naquele momento. Mas aquela carga emocional ficou sobre mim. E quando eu cheguei em casa, se não fosse o amparo da minha esposa, eu provavelmente teria cometido alguma loucura, não sei o que poderia ter acontecido, mas glórias a Deus por ter uma família que me apoiou. Então, isso é muito importante, né, pastor, também, ter a família que apoia, que ajuda, que ampara o líder. É verdade. Então, eu não consigo acreditar, Bruno, que uma liderança vai ser bem exercida ali, vai ser uma liderança excelente, né? Sem o apoio da família. A família é a base, né? É a base ali para ajudar em tudo, entendeu? Que são situações que acontecem no meio de uma liderança que às vezes te pega de surpresa, Bruno, sabe? Tem muitas surpresas, tem muita... Porque as pessoas agem, né, totalmente diferente. Você está ali diante de um grupo que são quantas cabeças, quantos pensamentos, você já veja bem, de uma família para outra, já muda a questão de criação, de educação, né? Eu vejo quando eu casei com a Sandra. A família dela era bem lá do interior, então criada de uma forma totalmente diferente da minha, que nós fomos criados aqui na cidade. Então, você já vê que já começa por aí, né? Então, o líder precisa do apoio da família, porque vai chegar momentos como você acabou de falar, que ele vai ficar meio que em parafuso, e é nessa hora que a família vai entrar para ajudar. Não, vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos ir para frente. Nada de desânimo, nada, né? Vamos orar a Deus, né? E aí, então, eu acredito que a família tem que estar inserida aí na liderança. Amém, pastor. E veja que o nosso horário já foi. Nós estamos quase batendo o recorde do podcast aqui de tempo, viu? Só como o tempo passa, né? Mas creio que cada palavra mencionada aqui, ela foi de grande valia, não só para mim, que estou aqui participando, mas para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham, né? Foi muito bom ter o senhor aqui. Eu queria deixar esse último momento, eu sei que ainda faltou conteúdo aqui, eu queria te perguntar mais coisas, mas eu te pergunto depois no próximo podcast. Vamos marcar mais um, por que não? Vamos marcar o segundo episódio com o pastor Wilson aqui, com certeza vai ser uma bênção, por que não? Mas eu queria deixar esse último momento, pastor, para o senhor contar para nós um testemunho que foi marcante na tua vida, algo que deixou, sabe, enraizado no teu coração, alguma lembrança boa, enfim, algo que marcou na tua vida, melhor dizendo. Então, Bruno, eu venho de uma família assim que aconteceram muitos milagres dentro da minha família, sabe? Então, mas o que mais me impactou foi o primeiro. Eu tinha 13 anos, né, como eu já disse, e desci as águas, e recém-descido as águas, eu fui participar, então, dessa cruzada, a primeira cruzada que fui participar, com o pastor Bernardo Johnson, que ele teve aqui em Curitiba, né, ali na frente do palácio, ali,
Palácio Iguaçu. Várias pessoas participando, inclusive Vitorino Silva, né? E nós éramos conselheiros, passamos por um treinamento, eu e minha mãe, passamos por um treinamento. A gente sempre estava envolvido no evangelismo na igreja, né? E aí, então, mas aquele foi um treinamento, assim, foi um trabalho, sabe, Bruno, muito bem organizado pela equipe do pastor Bernardo Johnson. Aí, nós passamos lá, fomos na central, íamos lá e eles nos ensinaram como abordar a pessoa, né, para falar de Jesus para a pessoa, tal. E ali, então, aprendemos, né? E naquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo, pessoas indo para frente depois que ele pregava a palavra, né? E ele chamou, eu não lembro se foi na primeira noite ou foi na segunda noite, ele chamou as pessoas que queriam receber curas. Depois que ele orou pelas pessoas que aceitaram Jesus, ele orou pelas pessoas que queriam receber curas. E, para minha surpresa, foram bastante pessoas, não sei quantas pessoas foram na cadeira de roda, pessoas com cadeira de roda. Outros andando com muleta, entendeu? E eu lembro que eu fiquei mais ou menos assim, uns 10 metros, mais ou menos, eu calculo, daquelas pessoas, porque a gente eles chamavam de conselheiro, né? Quem ia participar lá. Tínhamos uma faixa, enfim, tudo muito bem organizado ali, né? E aí, quando ele começou a orar, eu fechei meus olhos ali, levantei as mãos, né, para orar para aquele povo. De repente, eu escutei um grito muito forte, né? As pessoas começaram a gritar e eu abri o olho. Quando eu abri o olho, as pessoas não estavam mais na cadeira de roda, estavam andando. Receberam a cura instantaneamente, rapaz. E algumas delas já estavam falando em mistério, já tinham sido batizadas com o Espírito Santo ali. Então, aquilo ali, Bruno do céu, eu fiquei assim, sabe? Parei até de glorificar a Deus e parei de orar e fiquei assim até meio perdido, né? Que forte. Diante daquela cena que eu estava vendo, que para mim foi muito impactante, né? Nunca, aquilo está na minha memória assim até o dia de hoje. Entendeu? Então, esse testemunho, isso me impactou muito, entendeu? E me ajudou muito na minha carreira, sabe? Na minha vida com Jesus, na minha vida como um cristão. Se hoje, Bruno, eu tenho certeza que se hoje eu sou o que eu sou, foi graças a esse momento aí. Porque esse momento marcou, foi como que uma página virada na minha vida. Dali para frente, Bruno, eu falei, Senhor, eu quero sempre ver isso. Eu quero sempre ver milagres, né? Então, esse testemunho aí, isso aí me impactou muito. Isso aí eu acredito que de todos que eu vi acontecer, esse foi o mais brilhante, o mais impactante, que me cravou mais dentro de mim, sabe? Olha, está para sempre. Ficou registrado. Ficou registrado. E, pastor, é uma gratidão enorme te receber aqui. Mais uma vez, é um privilégio poder conversar com o senhor. É sempre bom, né, quando a gente conversa particularmente, mas estender essa conversa para outras pessoas, quem sabe que ainda não conheciam o senhor, foi maravilhoso. Eu creio que muitas pessoas que às vezes vêm aqui no podcast, as pessoas têm uma visão delas, mas quando vem aqui, conhece e vê que Deus realmente faz maravilhas, fez maravilhas, faz, e eu creio que fará ainda maravilhas através da vida de cada um de vocês. Isso é maravilhoso. Eu já o conhecia, já o tinha como referência, e creio que hoje muitas das pessoas que estão nos assistindo estão tomando isso também como exemplo, porque estão vendo que o senhor realmente é um homem de Deus. Então, minha gratidão por ceder esse espaço no seu tempo para vir aqui, por abraçar o Grupo Kairos e por nos apoiar, tá bom? Então, é uma gratidão. Eu deixo umas últimas palavras para o senhor, quiser deixar um conselho para os líderes, quiser agradecer, fica à vontade aí. Eu que agradeço, Bruno. Eu sou grato a Deus mesmo, né, por todas as coisas que acontecem dentro do meu ministério, na minha vida, né, ministerial. Então, o privilégio é meu, entendeu? Eu
que sou grato a Deus por este convite, né? Que Deus continue abençoando o Kairos, né? O grupo de jovens da nossa IAD aí, né? E que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado na vida de vocês, na tua vida, na vida da Adri, né? Como é que é o nome da menina? Da Cecília. Da Cecília, né? A Cecília é um fenômeno, né? A gente sempre vê ela aqui na igreja e tem uma benção, a menina, né? É linda como o pai. Então, eu agradeço. Só tenho a agradecer e que Deus abençoe o Kairos muito mais. Amém. Pastor querido, muito obrigado mais uma vez. Fábio, corta para mim aqui, por gentileza. Mais uma vez, então, pastor, grato a você que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado por ter nos recebido dentro da tua casa e dentro do teu carro, no teu trabalho, enfim, aonde você está nos assistindo. Eu creio que você foi abençoado através desse conteúdo, será abençoado. Eu creio que se você compartilhar com mais pessoas também serão edificadas através desse conteúdo tão rico que foi exposto aqui nessa noite. E se você quer que o pastor Wilson volte mais vezes, né, para nós fazer o 2, 3, 4 a continuação, curte bastante, compartilha, manda para mais alguém, pode comentar embaixo do vídeo aí, que a gente vai estar curtindo o teu comentário, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu convido vocês a fechar os olhos onde você estiver, a não ser que esteja dirigindo, é claro, mas liga o teu pensamento no céu comigo e vamos agradecer a Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade de mais um episódio do podcast nós estarmos encerrando. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Wilson, pelo meu pastor, que ele também é meu pastor. Eu quero agradecer pela família dele, que são meus amigos, e eu creio a Deus que o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer na vida deles e através deles, que o Senhor continue os abençoando, os guardando, os livrando de todo mal, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um deles. Pai, a cada um dos meus amigos e irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão, que estiveram conosco até aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde os líderes, ó Pai, os pastores, que o Senhor cada vez mais venha dar sabedoria, venha dar graça, que eles possam abraçar essa conversa dessa noite como um conselho e que eles tenham cada vez mais intimidade com o Senhor e que eles cresçam e evoluam na Tua presença para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Vai estar aqui na tua tela, ó. Tem um banner aqui em cima, do dia 16 de novembro. Isso, Fábio, isso aí, cara, aqui, ó. Dia 16 de novembro, no terceiro sábado agora de novembro, nós teremos aqui no sábado e no domingo a comemoração do nosso aniversário de celebração do Grupo Kairos e do Grupo GDA de adolescentes aqui. Serão nos 2 dias, no sábado estará aqui o Júnior Freitas, ministrando, cantando, no sábado, numa noite divina abençoada, quem já conhece a noite divina vai ser uma bênção, tá? E no domingo, o culto público, recebendo aqui então o André Santos e a sua esposa, que estará ministrando e ela estará louvando ao Senhor. Então venha comemorar conosco, venha fazer parte dessa festa, convida mais alguém, com certeza vai ter um lugarzinho para você aqui e você será muito bem recebido na casa do Senhor. Toda terça e quinta-feira às 20 horas tem live na nossa AD Campina, nesse mesmo canal que você está acompanhando, e aos domingos a partir das 19 horas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, minha gratidão por nos acompanhar até aqui. Agora abre para nós dois aí, Fábio, nós vamos nos despedir dando um tchau lá, pastor, para a câmera. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.